Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre experiências com Jesus. E eu me lembrei, agora há pouco, que eu tive um sonho há uns anos atrás, que envolve uma experiência com Jesus, mas também falava sobre a pandemia. Acreditem se quiser, eu sonhei com a pandemia antes dela acontecer. Na realidade, o sonho não mostrava exatamente isso, mas mostrava algo que estava para acontecer. Eu já falei esse sonho no canal, há alguns anos atrás, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que vai fazer mais sentido agora dentro do contexto que nós estamos vivendo. Eu vou falando e aí vocês vejam se faz sentido, tá, irmãos? É o seguinte, eu sonhei que inicialmente esse sonho já faz alguns anos, tá, irmãos? Se vocês procurarem aí no histórico do canal, em algum lugar tá esse sonho. Não lembro exatamente quando. Mas eu sonhei há muito tempo atrás. Aliás, irmãos, vocês vão ver no histórico do canal que eu já sonhei muitas coisas sobre eventos que estão para acontecer no mundo, né? E assim, quando começou a acontecer a pandemia, eu vi que alguns desses sonhos estavam acontecendo, tá? Mas não é tudo, tá, irmãos? Porque os sonhos fazem referências a vários eventos, então eu acredito que mais pra frente vão acontecer outras coisas também, né? Mas o Senhor está conosco, né, irmãos? Então vamos lá, firme e forte, porque tudo isso acontece por causa da vinda do Senhor. Então, irmãos, eu sonhei que eu estava andando num deserto. Parecia um deserto tipo assim, deserto do Saara, um lugar assim. E enquanto eu estava caminhando por esse deserto, eu via... Começaram a aparecer uns seres que eles eram como uma sombra. Eles eram escuros, mas não eram escuros tipo pessoa negra, não, tá, irmãos? Eram escuros do tipo sombra. E eles tentavam me agarrar, eles tentavam me tocar. E ao contrário do que você pode imaginar, num deserto as coisas são quentes, mas quando eles tocavam em mim, eles eram frios e gelados e gosmentos, sei lá, não sei explicar, era uma coisa assim bem assustadora. Aí eu comecei a correr, a fugir, como nos sonhos anteriores, até que eu cheguei em um lugar onde havia um imenso portão, só que é diferente dos sonhos anteriores que mostrava o reino de Deus e tal. Era um portão desses portões tipo de... que você entra assim em lugar militar, sabe? Assim, que tem aquele portão gigantesco de ferro, assim, totalmente blindado. E quando eu cheguei ali no portão, eu comecei a chamar pra alguém abrir pra mim. E tinha um segurança lá em cima, que tinha aqueles vidrinhos pequenininhos. Gente, isso não tem muito a ver com os sonhos anteriores que eu tive, que eu chegava num portão, que era o reino de Deus. Ali era outro contexto, tá, irmãos? E aí, o segurança abriu o portão pra mim. E eu passava. Daí, quando eu passava, eram como se, sabe tipo apartamentos de carros, que os carros entram, tem tipo uma gaiola, que tem um portão que abre, aí o carro entra, o portão fecha, depois abre o outro. Era desse jeito. Então eu passei primeiro e eu estava aguardando o portão de trás fechar para o da frente abrir. E, irmãos, enquanto eu tava ali aguardando, eu vi que tinha alguém sentado do lado do portão, do segundo portão. Essa pessoa tava vestindo uma roupa muito diferente, uma roupa colorida, lembrava um pouco daquelas roupas que se usa no México, sabe? Aquelas roupas coloridas. E a gente vê também nesses documentários e tudo, que eles ficam sentados assim na parede, assim, com um chapelão, assim. Eu não lembro se ele tava usando um chapéu, acho que não. Mas era mais ou menos essa ideia, ele tava ali discretamente. E eu bati o olho nessa pessoa e falei, eu conheço essa pessoa. E aí eu falei... Assim, eu tava de longe. Quando eu comecei a chegar mais perto, eu falei, não é possível. Eu conheço essa pessoa e sabe, eu sabia lá no fundo que era Jesus. Mas eu não conseguia acreditar, porque não é possível que Jesus estivesse ali, né? Num lugar tão nada a ver. E eu comecei a rondar ele assim, né? Tipo, eu falei, não é possível, não é possível. Só que ele tava de cabeça baixada assim. Então eu não conseguia ver o rosto direito, porque a pessoa tá assim, né? E eu cheguei perto e falei assim, não é possível que é Jesus. E meu coração começou a metralhar. Falei, não, sabe quando dá aquela emoção assim, que você tá encontrando a pessoa amada. E quando eu tava assim, tentando descobrir, ele ergueu o rosto assim pra mim e fez assim.
deu aquela piscadinha, sabe? Tipo assim, você acertou, sou eu mesmo. E deu uma risadinha marota, sabe? Uma risadinha assim de danada, assim, e foi muito engraçado, sabe? Jesus, às vezes, ele é divertido, sabe, irmãos? E, e eu tive vontade de rir, mas só que na hora eu sabia que por alguma razão a gente estava sendo vigiado ali e ninguém podia saber que ele estava ali, não sei porquê, mas ele estava ali em oculto. Eu o reconheci, óbvio, porque eu sou a amada dele, né, irmãos? A igreja é a amada de Cristo, então a gente reconhece o nosso Senhor, não tem como ele se disfarçar, a gente bate o olho, a gente vê. Só que ele estava disfarçado ali pros outros, né, e por alguma razão ninguém podia saber. Então, ele fez meio que tipo algum sinal pra mim, pra eu parar, né, pra eu ficar quieta, e aí eu fiquei quieta assim e comecei a tentar disfarçar, só que eu não conseguia não olhar pra ele, irmãos. Eu tava assim num desespero, eu queria pular no colo dele, sabe? Só que eu não podia. Então eu fiquei ali paradinha, né? Olhando assim. Eu tava em pé, ele tava sentado, então eu ficava olhando assim pra baixo e esperando o portão abrir. E até que o portão se abriu completamente. Quando o portão se abriu, eu passei por ele. Na hora que eu passei por ele, eu não aguentei. Eu toquei nele, assim, sabe? Eu pus a mão nele. E ele fez um carinho na minha mão, tipo assim, eu sei, aguenta firme aí. Ai, meu, me derreti toda, irmãos. Foi, assim, incrível esse sonho. Só que aí, chegou na segunda parte do sonho, eu passei pro outro lado e eu dei um lugar que parecia um estádio de futebol. Era muito grande, tinha uma arena no meio, e a arquibancada em volta, igualzinho um estádio de futebol. E vocês sabem, né, que em estádio de futebol tem um lugar que é onde ficam as pessoas mais importantes, o presidente, que ele é um lugar VIP, vamos assim dizer. Que geralmente ele fica pra fora ali. E da onde eu tava, eu vi que o evento que tinha ali tinha acabado e as pessoas estavam se levantando pra sair. E nesse lugar VIP tinha uma pessoa parada ali, que muitas pessoas estavam indo pra ir falar com ela. E quando eu bati o olho de longe, era igualzinho Jesus, com aquelas vestes características que a gente conhece, tudo igualzinho, mas eu falei, mas peraí, eu acabei de ver o Senhor ali atrás, ele estava do lado de fora do portão, não pode ser Jesus, eu conheço o Senhor, essa pessoa, seja lá quem ela for, não é Jesus. Então, mas as pessoas iam como massa, assim, sabe, como gado em direção a ele, porque elas achavam que era. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas vão atrás de falsos cristos, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, achando que estão indo atrás de Jesus, mas na verdade não estão. Essa é a verdade. Então, irmãos, e esse é o momento que nós estamos vivendo, né? A gente nunca viu, assim, tantas igrejas falsas, tantas falsos cristos, né? Tanto evangelho barato, tanto Jesus de prateleira. Acredito que também faça alguma referência à chegada do anticristo, só que eu acho que talvez seja mais, nesse sonho especificamente, seja mais uma ideia, mostrando um conceito de um falso Cristo, mas também pode ser que seja referente ao anticristo também. E aí, irmãos, eu saí desse estádio, porque já estava acabando ali o que é que tinha acontecido, que eu não tinha participado, mas estava acabando. Eu saí desse estádio e eu cheguei num lugar onde haviam 2 trens. 2 trilhos, um do lado do outro, assim. E os trens estavam parados e as pessoas iam entrando nos trens para ir para um outro lugar. Para sair daquele lugar e tal. Só que quando eu cheguei na frente desses 2 trens, você tinha que mostrar os seus documentos e tal. E o trem da direita era como se fosse um trem VIP, que não era todo mundo que podia entrar. Tinha que mostrar o documento e só algumas pessoas específicas tinham autorização para entrar naquele trem da direita. E o trem da esquerda era como se fosse o trem popular, onde todo mundo ia. Quando chegou a minha vez, eu fui selecionada para o trem da direita, que era o trem VIP. Não sei porquê, alguma coisa no meu documento mostrou que eu deveria ir lá. E eu entrei. Quando eu entrei no trem, tinham poucas pessoas dentro do meu vagão, tava super tranquilo, tinha bastante lugar para sentar.
E aí os trens partiram, e eles partiram lado a lado, indo na mesma direção. Foi então que eu resolvi olhar pela janelinha para ver o que acontecia no trem da esquerda, que estava caminhando junto. E quando eu olhei no trem da esquerda, irmãos, eu vi uma cena assustadora. O trem estava hiperlotado, ele estava acima da sua capacidade de lotação. Tinham centenas e milhares de pessoas sufocadas ali. E um detalhe que aí vocês vão identificar: as pessoas estavam morrendo sem ar. Só que o que acontece? As pessoas mais jovens, elas conseguiam passar umas por cima das outras e elas conseguiam chegar na janela e tomar o ar da janela e conseguiam respirar. E os idosos, eles não conseguiam sair do meio do trem, e geralmente eles estavam sentados em cadeiras de roda e eles começaram a morrer. E quem morriam mais eram os idosos. Acho que vocês imaginam que faça referência do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Quem são mais vulneráveis são os idosos. Então, na verdade, eu não sei dizer se as pessoas chegavam a morrer no sonho, eu não vi, mas eu vi que elas estavam sofrendo muito. E eu tive muita pena deles, mas eu não tinha nada que eu pudesse fazer para ajudar. E no trem onde eu estava, eu também estava sofrendo, irmão, só que o meu sofrimento era outro. Eu estava sofrendo de saudade do Senhor Jesus. Eu tava assim, agoniada, sabe? Eu olhava em volta e eu ficava assim, tentando ver ele em algum lugar, eu olhava pro rosto das pessoas para ver se eu encontrava ele no rosto das pessoas, e eu sentia que o meu coração ia rasgar e eu tava desesperada, porque eu queria encontrar o Senhor, e era uma dor insuportável, insuportável de saudade, sabe aquela saudade que dói assim? E eu vi o Senhor por alguns segundos e eu não pude nem abraçá-lo, não pude nem falar com ele. E assim, era esmagador aquilo. E aí, só que aí não tinha o que fazer. Eu fiquei ali dentro. E até que o trem chegou no lugar onde ele ia chegar, parecia ser uma outra cidade, não sei. E quando os trens pararam, todos saíram do trem. Os sobreviventes, né, do outro trem saíram. E eu saí também. Irmãos, eu creio que tudo isso se refere ao momento que nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão padecendo mais do que outras, vocês sabem disso. Muitos que caminham pela fé estão vivendo assim esse momento de saudade do Senhor, porque a gente sabe que Jesus está para chegar. Algumas pessoas que vivem pela fé às vezes estão numa situação um pouco mais confortável do que outras, né? Nem todo mundo tá na mesma situação, mas todos estão sofrendo, mas tem aqueles que estão padecendo muito mais, vocês sabem, né? Enfim, é algo que iria acontecer, infelizmente. A gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente não consegue ajudar todo mundo, né, irmãos? O mundo tá padecendo e a gente faz o melhor que a gente pode. Então, assim, depois que eu saí do trem, a primeira coisa que eu fiz foi sair feito uma louca desesperada procurando pelo Senhor Jesus. De novo, porque como ele tinha aparecido num lugar totalmente aleatório, eu pensei que era possível ele aparecer de novo. E eu lembro que eu bati o olho numa pessoa que estava usando uma roupa colorida, igual a que ele estava ali no começo. E ele estava de costas, e eu pensei, é Jesus, saí correndo. Quando eu cheguei perto, assim, que a pessoa se virou, não era Jesus. E eu fiquei mó decepcionada, né? E aí, quando essa pessoa olhou pra mim, ela falou assim, eu não sou Jesus, mas eu sou um irmão, eu posso te ajudar? E aí ele me deu um abraço, irmãos, e foi uma delícia, assim, era como um abraço de Jesus, só que não, sabe? Porque os irmãos, eles são, como se fala a palavra, né? Cristão significa pequenos cristos, né? Eles são Jesus na nossa vida. E apareceram outros desse também, outros irmãos apareceram. E isso, assim, me deu uma acalmada por algum tempo. Só que já tinha se passado bastante tempo e eu já tava meio desanimada. Eu falei, acho que não é a hora, né? Acho que Jesus não vai aparecer. Talvez simbolize o arrebatamento, tá, irmãos? E aí eu lembro que eu tava andando por uma rua deserta daquela cidade. Eu lembro que o chão tava cheio de poças de água, como se tivesse acabado de chover. Eu tava andando numa rua sem saída e tava só eu. Quando eu olhei lá no fundo, eu vi
uma pessoa com aquela roupa colorida. Eu falei, deve ser mais um irmão, né? Mas quando eu comecei a chegar mais perto, eu vi que era ele. E eu saí correndo, irmãos. E dessa vez eu pulei nos braços dele, sabe? E eu enchi ele de beijos e ele me abraçou. Irmãos do céu. Foi, assim, aquela sensação de estar com Jesus, assim, muito gostosa. E foi isso, o sonho acabou. O sonho tem bastante significado, sabe, irmãos? Eu acho que talvez esse meu encontro com Jesus ali no finalzinho represente talvez o arrebatamento, que é o momento em que nós vamos estar com ele plenamente, né? Não vai ser mais aquela coisa meio por baixo do pano, assim, que a gente vive hoje, né? Que às vezes a gente não consegue estar com ele de uma forma mais plena. E é isso, irmãos. Eu creio que é isso que o sonho tá querendo dizer. Nós estamos muito próximos da vinda do Senhor, mas tem um processo que a gente tem que passar e a gente tem que ter paciência, é difícil. E aí, irmãos, falando dessa coisa de pandemia, eu me lembrei que logo em seguida que eu tive esse sonho, eu tive um outro sonho que é a mesma mensagem, a mesma coisa, que não teve essa parte da experiência com Jesus. Mas eu sonhei que eu estava num lugar onde havia, assim, sabe aquelas cercas que eles fazem para colocar gado, para colocar ovelhas, para colocar animais na fazenda? Então, tinha um cercado desse, e tinha o cercado da direita e o cercado da esquerda. É a mesma coisa do trem. No cercado da direita, eu estava nesse cercado e tinham poucas pessoas, igualzinho, a mesma coisa. E no cercado da esquerda estava hiperlotado, a mesma situação, a mesma coisa, irmãos. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam sufocadas, elas não tinham 1 milímetro para conseguir se deslocar. E no cercado da direita eu tinha um pouco mais de espaço, eu estava mais confortável. E quando eu olhei para o cercado da esquerda, eu vi as pessoas morrendo. E assim, algumas dessas pessoas que estavam sofrendo, não morrendo, mas sofrendo muito, eram pessoas que eu conheço, algumas da minha família. E eu lembro que eu tentei, inclusive tinha alguns sobrinhos meus. E eu tentei entrar nesse cercado pra puxar as pessoas de lá, sabe? Eu falei, não, eu vou tentar ajudar. E eu entrei, eu tentava tirar, mas elas estavam presas de um jeito que parecia sardinha em lata, assim, sabe? Não tinha como tirar de jeito nenhum. E eu tive que desistir, eu não consegui. Eu voltei pra onde eu tava e eu fiquei ali até que uma hora eu pensei, eu vou fugir daqui. Eu peguei, pulei o cercado e tentei sair. Só que quem cuidava, quem mantinha aquilo dali, quem administrava ou quem mantinha era uma espécie de uns leões, tá, irmãos? O leão na Bíblia, ele tem 2 significados. Ele pode ser Jesus, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá. Geralmente, quando você sonha com um leão grande, imponente, geralmente é Jesus. Mas a Bíblia também fala que Satanás é como um leão que anda ao derredor, rugindo e bramando, buscando a quem possa tragar. Então, dependendo do contexto, pode ser o inimigo, pode ser Satanás, que acredito que fosse esse o caso. Porque quando eu tentei fugir, um dos leões correu atrás de mim, ele me pegou pelo pé e ele começou a me arrastar de volta. Eu percebi que ele o desejo dele era me estraçalhar e me matar, só que ele não podia, tinha algum tipo de legalidade que não permitia que ele fizesse isso, então ele não podia me ferir, ele não podia me tocar, entendeu? Ou melhor, ele podia me trazer de volta, mas ele não podia fazer nada comigo. Então ele me botou de volta no cercado, com muito ódio, sim, dava pra sentir o ódio daquele leão. Mas ele não me machucou, ele só me botou de volta e eu percebi que eu não podia mais tentar sair. Fugir não era uma opção. Então eu tinha que ficar ali e esperar o processo acabar, que eu não sei que processo que é. E foi isso, irmãos. Foi um sonho complementar, só pra complementar o entendimento, foi só isso o sonho. Mas eu creio que ele representa, assim, o processo que a gente está passando. A gente pode passar de uma forma mais leve, né? Com a ajuda do Senhor, a gente pode passar da forma mais difícil, mas a gente tem que passar, não tem como a gente fugir dessa situação que nós estamos vivendo. O processo que tem até a vinda do Senhor é um processo que, em parte, a gente vai ter que passar.
e não tem como fugir desse mundo, não tem como sair dele, né? A não ser que a gente morra, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que ficar aqui, né? Então acho que é essa a ideia do sonho. Espero que esse vídeo ajude vocês e traga conforto no coração de vocês. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.